Bem, vamos conversar agora com a arquiteta Isadora Ramos. Ela é especializada em iluminação e atua diretamente na Revolution Light, uma empresa especializada deste ramo. Isadora, é um prazer poder falar com você. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, o prazer é meu. Bem, uma arquiteta especializada em iluminação. Qual é a importância dessa iluminação artificial para um conforto visual do morador, do frequentador de um imóvel? Boa noite a todos e todas. Bom, a importância de um arquiteto lighting designer, que é um arquiteto especialista em iluminação artificial, é extrema, porque ela pode definir o humor do morador daquele ambiente, daquele ocupante daquele lugar. Porque, por exemplo, ele pode causar um aconchego, ele pode causar uma... Quando você entra no lugar, você se sente confortável, você se sente aconchegável, você se sente leve. Ou ele pode causar outro tipo de reação psicológica, que é, por exemplo, você está num ambiente de uma sala de estudo, um ambiente corporativo, de um escritório, ou até mesmo de um hospital, que é outro tipo de iluminação que a gente usa, que você mantém aquela equipe acordada, que você mantém aquela equipe trabalhando, e a iluminação precisa ser adequada, até mesmo para não causar um tipo de incômodo visual, algo que canse a visão dos funcionários ou dos colaboradores. Então, a iluminação ela é extrema, ela pode mudar o ambiente de uma forma assim que a gente nem pode imaginar como ela é iluminada durante o dia, ela pode mudar completamente durante a noite. Você cria um novo cenário, uma nova cara para aquele lugar. Então, esse projeto de iluminação deve acompanhar desde o início o projeto de construção do imóvel, seria isso? Isso. Na verdade, como a gente faz? Primeiro, a gente atende o cliente, a gente entende quais são as necessidades dele, a gente estabelece um programa de necessidades para esse cliente, juntamente com o arquiteto responsável pela obra, e a gente especifica as luminárias juntamente com o arquiteto, conhece um pouco do estilo do cliente, porque nenhuma obra arquitetônica, nem que ela seja de iluminação, ou de revestimento, ou de seja lá qual for o âmbito da arquitetura complementar, ela não pode ser feita sem que o seu cliente esteja feliz com aquilo. Você deve adequar o seu ambiente de acordo com a sua necessidade do seu cliente. Então, a gente busca transparecer aquele estilo. Por exemplo, o cliente é mais contemporâneo, ele quer uma coisa mais de alguma coisa mais moderna, ou quer alguma coisa mais clássica, e a gente vai adequando isso, fazendo o projeto conforme essa necessidade. Isadora, LED é moda ou veio para ficar? Veio para ficar. Na verdade, um LED ele veio para acabar o que tinha de lâmpada fluorescente, o de incandescente, de lâmpada halógena. Ele veio para mudar completamente o mercado de iluminação. Quando eu comecei a trabalhar com LED, há 5 anos atrás, ele era extremamente caro. E hoje em dia, a gente vê que ele é muito acessível. Em termos de consumo de energia, ele é o ideal para, se você quer gastar menos, ter uma boa qualidade visual, um bom índice de reprodução de cor, que não vai perder nada para as antigas lâmpadas incandescentes, etc. Então, ele veio para ficar, com certeza. Bem, existe tecnicamente diferença de iluminação de uma casa, de um lar, para um escritório, para um hospital, como você falou, e assim por diante. Cada tipo de utilização deve ter uma iluminação própria. Exatamente. Quando a gente vai fazer um projeto de um ambiente corporativo ou até mesmo de um consultório, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, no ofuscamento daquele ambiente, se na circulação do hospital a gente vai passar com uma maca, o paciente vai passar deitado, ele vai sentir que aquilo está ofuscando, que está deixando ele mais desconfortável do que ele já está, por conta de estar com alguma coisa, alguma doença, alguma sensação que não remete a uma coisa confortável. Então, a gente sempre procura deixar uma luz indireta, ir para a sala de estudo, escritório, como a gente precisa de uma iluminação assim clínica mesmo, que a gente precisa enxergar bastante as coisas e ficar atento para o trabalho. Então, a gente procura trabalhar com uma iluminação neutra, que na escala Kelvin é 4.000 Kelvin, para cima, entre 5.700 e 6.500, que já é um branco mais azulado, que já mantém os funcionários e colaboradores mais atentos àquele trabalho. Quando você já quer um projeto residencial de conforto, de beleza, porque a luz, ela tem essa beleza. Você pode transformar um ambiente, achatar ele, chapar ele, ou você pode criar uma tridimensionalidade,
você pode criar um cenário de acordo com a sua iluminação. Então, você usa umas luminárias com grau mais fechado, que consigam dar aquele destaque em certas áreas, que consigam dar aquela luz, aquela sombra, que façam o teu ambiente muito mais interessante e muito mais criativo, digamos assim. Então, é um item de decoração também. Exatamente, é um item de decoração de criatividade. Na verdade, é um ponto inseparável da arquitetura. Tá. Esses equipamentos todos que são usados hoje desse tipo de iluminação decorativa, você encontra em Belém facilmente ou tudo tem que ser mandado buscar em São Paulo? Na verdade, tudo que a gente compra, por exemplo, a nossa empresa, que é a Revolution Light, ela faz parte do grupo Esquerrego, que é um conglomerado de lojas, de empresas, de serviços de engenharia, de serviços de peças e designers que assinam para marcas especializadas. Então, a gente procurou, o Elias e a Luma, que são os nossos diretores, procuraram sempre trazer o melhor para a nossa região. Porque muitas das vezes as pessoas falam que o Pará é isso, que é o interior, que está no norte do país, mas, na verdade, eles tentam, e até hoje, trazer tudo de melhor para a população paraense e nortista, né? Então, a gente tem grandes designers que assinam para as nossas marcas, a gente tem materiais de primeira linha, de linha A. A iluminação técnica, geralmente a gente busca ela de São Paulo, mas é tudo por nossa conta, mas a gente mantém tudo em estoque. Então, caso o cliente queira alguma peça, um projeto todo à pronta entrega, a gente certamente vai oferecer tudo à pronta entrega. E era isso que estava realmente faltando aqui em Belém, uma loja que fosse especializada em projeto luminotécnico, que tivesse um atendimento diferenciado, só com profissionais, arquitetos e lighting designers, e que pudesse ter um estoque completo, que pudesse ter peça técnica, peça assinada, peça decorativa, que pudesse atender a todos. Isadora, lustre, abajur, isso são elementos clássicos do passado? Não são mais usados na iluminação moderna? São usados sim, porque na verdade lustre, abajur, que tem cristal, que tem linhas mais sinuosas e ornamentais, a gente tem elas, mas com umas releituras contemporâneas. Por exemplo, um traço mais retilíneo, um traço reto, ou uma peça simples, mas que remete antigamente àquelas cúpulas, ou então a base abobadada, alguma coisa assim. A gente tem sim esse tipo de peça também. Hoje em dia ainda se usa bastante. Dependendo do cliente e do estilo do arquiteto, que se incorpora com o estilo do cliente, tem muita gente que ainda define a arquitetura mais classicamente do que contemporaneamente. E a iluminação tem uma ligação direta com o mobiliário do Com imóvel? certeza, com certeza. Tem muita ligação, por exemplo, o acabamento das peças. Tem arquitetos que não gostam de combinar tudo. Então, o acabamento da luminária se diferencia dos acabamentos até mesmo das ferragens de torneira, de pia, de ferragem de armário, de maçaneta e etc. E tem arquiteto que gosta de combinar tudo. Ou até mesmo fazer umas pequenas modificações de acabamento. Então, se, por exemplo, você tem um móvel com uma leitura mais clássica, o ideal é você usar uma luminária decorativa com uma leitura mais clássica. Mas isso independe muito do estilo do arquiteto. Tem gente que mistura e tem gente que gosta de ser totalmente mais clássico ou totalmente mais contemporâneo. Como é que funciona o serviço da loja? Ela vai do projeto, vende o equipamento e instala o equipamento? Que isso é um detalhe fundamental. Você tem que ter um bom eletricista para resolver a questão. É verdade. Primeiramente, a gente tem as parcerias, os arquitetos, aí vem juntamente com o seu cliente, a gente faz a especificação, aí a gente faz o projeto luminotécnico, que inclui um projeto das luminárias locadas, cotadas e especificadas, com todas as linhas de chamada, com pequenos detalhes ou especificações técnicas do projeto. Aí a segunda prancha já vem com detalhamento de forro, detalhamento de perfil de LED, detalhamento de alguma peça que seja um pouco mais minuciosa para um profissional instalar, por exemplo. Aí a terceira prancha já vem com manuais de detalhe, de instalação. Todos os manuais de instalação vão anexados no projeto. Por exemplo, se você vai colocar um embutido de solo, geralmente só se cava aquela bitola e a profundidade da peça e se instala a peça. Mas é muito mais trabalhoso do que isso. Você tem que deixar uma área de distância entre a peça e o solo para escoar a água, caso caia uma chuva. Aí tem que deixar a brita para ela penetrar
na brita e peneirar essa água também para ela escoar a água e não deixar o embutido empoçado para não queimar. Então, tudo isso vai acompanhado de manual de instalação. Aí a gente também tem a prancha de circuitos, que é uma prancha que mostra aonde que você vai acender junto ou separado, se você vai acender o lustre só em um circuito, a arandela em outro, a iluminação técnica em outro. E a última prancha é a nossa prancha de descrições de luminárias, de quantidade de peças, de potências e de carga total dessas peças. Aí a gente faz todo o cálculo e te dá a porcentagem total de consumo mensal da sua casa, com a iluminação toda. Só finalizando, e cores nas luzes? Cores, eu indico muito, eu gosto muito das cores entre 2.700 e 3.000 Kelvin, que são as cores mais quentes, as cores mais prazerosas, as cores mais aconchegantes, as cores que dão beleza. Porque existe o IRC da lâmpada, que é o índice de reprodução de cor dessa lâmpada, que mostra se ela vai trabalhar aí para se comportar e mostrar as cores do teu ambiente reais, como o sol está te mostrando. Por exemplo, o vermelho real, o amarelo real, como se fosse uma luz do dia natural, entendeu? Então, como ela tem um IRC bom, acima de 90, então eu prefiro usar essas lâmpadas com essas temperaturas de cor entre 2.700 e 3.000 e com bom IRC, acima de 90. É o ideal. Para obra residencial, para obra até mesmo corporativa. Tem gente agora que já está assim abolindo as luminárias brancas e brancas azuladas, assim, que já está usando outros tipos de peças que tem no mercado que são tão potentes quanto e que são confortáveis visualmente também para se trabalhar. Isadora Ramos, arquiteta especializada em iluminação, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações e boa sorte no seu trabalho. Muito obrigada, viu? Foi uma honra conversar com você. Até logo, até a próxima. Tchau.